Fala minha gente, bom dia. Bom, hoje, gente, a ideia é falar sobre, na verdade, a aula, né, que é dessa semana aí que passou, né, semana do dia 7/10. E basicamente a ideia é falar um pouco sobre. Eu passei dois PDFs que estão no plano de ensino, que é tombamento e livros de tombo, né, para a gente entender o que são. Como que funcionam esses mecanismos de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, a nível, né, portanto, isso, nacional, né, e um PDF sobre os processos de os processos de tombamento de bens municipais, né. Um texto é do IPHAN, né, e o outro é do IEFA, que é regional aqui de Minas, né, mas falando especificamente sobre a questão municipal, que aí é bacana, porque a gente pode pensar, inclusive, aqui na cidade de Passos, né. Então, assim, inicialmente, eu queria falar justamente especificamente sobre o conceito de tombamento, né. O tombamento, ele foi um mecanismo que foi criado, né, ainda na era Vargas, em 37, e ao longo do tempo foi sendo reformulado, né. Mas, fato é que ele é, assim, sua natureza, né, a natureza do tombamento é uma natureza basicamente administrativa, né, e que serve para a proteção, né, do patrimônio material e natural, né. Especificamente falando, né, quando a gente fala de patrimônio material, a gente uma série de significações, né? Então pode ser bens, por exemplo, podem ser, por exemplo, imóveis, podem ser conjuntos arquitetônicos, obras de arte, né, e etc. E o bem natural, né, ou ambiental também é protegido, né, através do tombamento, né? E esse tombamento ele ocorre nos três níveis: nacional, estadual e municipal. Eles têm cada qual os seus mecanismos próprios, mas quase tanto municipal quanto estadual refletem muito, ou quase, não vou dizer inteiramente, mas quase que inteiramente, o processo nacional, né? Quer dizer, a organização, o regramento, né, exatamente, administrativo do IPHAN em nível nacional. Bom, mas infelizmente, né, nós não temos, né, o Brasil, seja o Estado brasileiro, seja a sociedade brasileira, não são capazes, né, de fato de proteger, né? Porque na verdade é o seguinte, são duas as ideias, né, do tombamento. Um é a preservação em si, né? Quer dizer, não pode, por exemplo, derrubar né, um conjunto arquitetônico, sei lá, do Niemeyer, não pode destruir uma tela da Tarsila do Amaral, não pode, esse tipo de coisa, né? É preservar, né? Perdão, impedir a destruição, né? Então, eu falo que a gente, enquanto, e aí é muito curioso, porque enquanto, os políticos, por exemplo, eles não são, quer dizer, isso nem passa pela cabeça desses caras, né? Enquanto eles têm, sei lá quantos bilhões, eu acho que é 29 ou 30 bilhões de bola, né? No fundo partidário, para ficar emporcalhando as cidades, né, e elegendo só picareta, o IPHAN não tem praticamente recurso nenhum. Quer dizer, tem, mas é muito minguado, né? Então, assim, o Estado não consegue proteger, a sociedade também não, né? Só a gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, né, com um ataque e destruição do patrimônio da sede dos três poderes, né? Conseguiram inclusive danificar uma tela maravilhosa do Portinari, né? E também patrimônio natural e ambiental a gente não consegue, né? Eu geralmente eu tenho feito, quando eu falo um pouco sobre isso, né? Enfim, eu geralmente tem passado pela minha cabeça esse paralelo, né? Eu sempre me lembro do incêndio que ocorreu no Museu Nacional. Se vocês não acompanharam, foi em 2018, né? Eu acompanhei enquanto estava acontecendo, né? Embora eu não estivesse no Rio de Janeiro. Procurem no YouTube, assim, a desgraça que foi, né? O Museu Nacional, ele era tipo assim
você entrava nele, né, e ele era que típica instituição pública, né, museológica, enfim, antropológica também, que com fio solto para tudo quanto é lado, sabe, assim, tudo meio precário. Pegar fogo, né, eu acho que era uma questão de tempo, né, um incêndio, né. E ali perdeu-se coisas absolutamente irrecuperáveis, né? O crânio de Luzia, por exemplo, perdeu-se. A sorte, né? Quer dizer, a sorte, não teve sorte em nada disso, né? Mas assim, pelo menos conseguiram fazer um modelo 3D, né? Antes do incêndio, né? Então a gente sabe como é que foi esse crânio. Esse modelo 3D ele existe hoje, quer dizer, né? Para poderem ser feitos, né? Estudos, né? Tendo em vista que foi um crânio de Luzia, acho que vocês conhecem, né? Encontrado aqui em Minas, se não me falha a memória, o mais antigo das Américas ou do Brasil, né? Bom, enfim, perderam-se coisas inestimáveis, né? As múmias trazidas por Dom Pedro II do Egito, enfim, coisas assim literalmente irrecuperáveis. Embora o museu esteja sendo recuperado, né, e recompondo, entre aspas, do seu acervo, né, porque ele vai receber, já está recebendo, né, muitas doações de outras instituições, fato é que perdeu-se coisas que não há como recuperar, né? Então, vejam bem, de um lado a gente tem instituições nossas de preservação de preservação do patrimônio pegando fogo, e do outro lado a gente tem, né, os nossos bens, os nossos biomas, né, nossos bens ambientais e naturais também incendiados por todo o país, né? Então, nem o Estado, nem a sociedade conseguem de fato, bom, vamos ver como é que a gente pode se organizar e mudar essa realidade, né? Então, isso aparentemente não existe, né? Então, a ideia, mas enfim, né? Isso é o que a gente vê na prática, né? Mas, teoricamente, a ideia de tombamento, por um lado, é para evitar a destruição, e por outro lado, né, quer dizer, evitar a destruição e manter e criar, né, quer dizer, criar não, e manter a preservação, mas e também, além disso, fazer com que não haja a descaracterização, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo assim do tipo, a pessoa tem uma casa antiga, um imóvel antigo, um casarão antigo, aí que pode vir, né, quer dizer, poderia vir a ser tombado, mas aí só o fato dela a pessoa chegar na fachada e descaracterizar a fachada original, né, isso já, vamos dizer assim, impediria, né, a proteção legal do patrimônio, né? Então, por isso que é preciso uma intervenção imediata do IPHAN quando há esse risco, né? Então, o que de fato acontece é que se a gente for parar para ver a realidade do país, né, quer dizer, eu diria assim, né, uma parte muito significativa dos bens históricos, quando o proprietário não está interessado, né, em preservar, ele tem formas, né, vamos dizer assim, burlar a lei, né? Até porque tem uma questão muito sensível aí, que é a seguinte: uma coisa é você fazer o tombamento. Quer dizer, vamos dizer assim, uma coisa, o ideal, qual que é o ideal? Qual que é a ideia? Vamos dizer assim, a ideia que geraria o ideal, né? É você tombar o imóvel, preservar o imóvel e dar recursos ao proprietário do imóvel para ele continuar mantendo, né, essa estrutura, qualquer que seja, né? Só que o que acontece muitas vezes é que, como os institutos de proteção não têm recursos o suficiente, né, o bem é tombado e o dono desse bem, né, ele fica com as mãos amarradas, né, sem poder mexer de maneira geral. Quer dizer, ele fica de mãos amarradas dos dois lados, porque ele não pode vender o patrimônio, né, mexer no patrimônio, né, tendo em vista que ele está legalmente protegido, né, e do outro lado ele também não consegue ter recursos, às vezes, enfim, simplesmente não tem recursos, né, para manter ele preservado, né? Então isso
Isso é um problema, eu diria assim, essencial, assim, em todo o país, né? Não há, quando você não tem, vamos dizer assim, por exemplo, empresas privadas de grande porte interessadas em manter o patrimônio, né, como existem, inclusive em Belo Horizonte, para quem quer ter alguma ideia, né, de como que isso pode funcionar, é só ir na Praça da Liberdade em Belo Horizonte que vocês vão ver diversos imóveis antigos que estão preservados, são imóveis tombados, mas que foram adotados por grandes empresas, né? O Hotel Ibis, a Gerdau e tal, e aí são grandes empresas privadas que conseguem, né, manter o original e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, utilizar, né, aquele imóvel, né, até construir, né, construir, né, novas edificações em volta, né, coisas assim, sem destruir, né, o bem tombado, né? Então isso é possível? Mas é raríssimo, né? É muito raro. Geralmente a gente só consegue ver isso quando consegue nos grandes centros urbanos, mas a nível, sobretudo a nível municipal, isso é muito difícil, né? Aqui em Passos é interessante, porque aqui em Passos tem alguns bens que são tombados. Aliás, são vários bens tombados, né? Alguns estão super preservados, por exemplo, a Escola Francina. Eu já devo ter falado isso na aula passada, enfim, na apresentação do curso, enfim. A Escola Francina, que era a antiga Escola Venceslau Braz, ela é um bem tombado, ela foi restaurada, né? E ela hoje está, quem passa ali na rua vê que ela está um brinco, assim, ela está realmente um trabalho assim muito bom, muito bonito, né? A Estação Cultura agora vai começar a passar por reformas, né? E essas reformas são sempre supervisionadas por técnicos, né? Não pode ser feita de qualquer jeito, enfim, tem uma série de questões técnicas, né? E além disso tudo, além dos patrimônios materiais propriamente, materiais que eu digo, vamos dizer assim, bens imóveis, tá? Além desses que tem pela cidade, a fachada da Santa Casa, enfim, são alguns, né? Tem dois exemplos aqui também, passos muito interessantes. Um é a árvore Santa Bárbara, né? Que é uma árvore centenária, né? E que é um bem tombado, né? Então ninguém pode chegar lá, cortar a árvore e tal. Seria ótimo se todas as árvores da cidade fossem tombadas, né? Porque estão derrubando tudo, né? E tem também um outro âmbito de proteção do patrimônio que obviamente não depende única e exclusivamente do Estado, depende também, vamos dizer assim, das famílias, né? Quer dizer, das famílias que eu digo, que eu quero dizer das pessoas que são, por exemplo, herdeiras de acervos de pessoas famosas. Aqui em Passos tem o acervo do Wagner de Castro, né, que foi um pintor muito famoso, e o acervo dele, que é, na verdade, né, de natureza privada, ele está tombado. Então ninguém pode mexer, destruir ou qualquer coisa do tipo, tá? E aí tem uma coisa também importante, que às vezes a gente não se dá conta, que é a pontuação. As cidades, no caso dos municípios, né, as cidades que preservam mais, né, tem um cálculo que eu não sei, eu sou péssimo em matemática, não sei somar 1 mais 1, mas tem um cálculo, né, que é feito, e conforme a pontuação, quanto mais bens históricos, né, sejam eles materiais, né, ou ambientais, né, são preservados, maior a pontuação e mais recurso, né, vem para a cidade, né? É de alguma maneira um incentivo, né, para que as pessoas para que as cidades preservem mais, né?
Agora, no que toca ao tombamento, como eu falei para vocês, como ele é um ato administrativo, né, há toda uma regulamentação. Só que o que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte, né, eu acho que eu cheguei a falar isso no último vídeo, que qualquer pessoa física ou jurídica, né, pode entrar com uma denúncia, né? Aqui no caso, aqui em Passos, pode entrar com uma denúncia ou com uma sugestão. Olha, tem um lugar tal, imóvel tal, que eu acho que está caindo aos pedaços, alguém precisa olhar aquilo e tal, não sei o quê. E essa denúncia vai para o CONPAC, que é o Conselho do Patrimônio Artístico e Cultural, né, daqui da cidade. E esse patrimônio, esse conselho, né, é um conselho formado, eu participo, mas tem outras pessoas, outros componentes de diversas áreas, né, outras pessoas que trabalham em diversas áreas, né, advocacia, parte administrativa, né, da prefeitura, etc. E aí, a partir daí é feita uma visita técnica, enfim, aí depois começa todo o processo de tombamento, primeiro de inventário e depois tombamento a nível municipal. Mas assim, para pegar de uma maneira mais simplificada, e sobretudo para deixar claro a nível nacional, né, basicamente primeiro um pedido de abertura, né, de processo, né, de tombamento, né. Esse pedido, como eu falei, pode vir através, né, de qualquer pessoa, grupo de pessoas, entidades privadas ou públicas, né. Aí depois vai ocorrer uma avaliação técnica, né, e pode, depois dessa avaliação técnica, ser aprovada a intenção, né, ou não de preservação, né. Quando a avaliação técnica, né, da qual participam não apenas, né, os técnicos, mas também os conselheiros, etc., você tem uma notificação que é expedida ao proprietário. Então vamos dizer, né, o imóvel tal, ou sei lá, né, a estátua de não sei quem, tal, qualquer coisa, né, a fachada da casa XY, lá não sei de onde, ela chega-se à conclusão de que ela precisa ser tombada. Então é notificada, né, o proprietário é notificado. A partir do momento em que essa notificação ela é expedida, né, o bem já está legalmente protegido. Tá? Até o tombamento leva mais tempo, né? Às vezes leva bem mais tempo, mas essa notificação ela já é o primeiro ato, é o primeiro documento pelo qual o bem já está completamente, legalmente já está protegido. O proprietário já não pode mexer nele, no sentido de destruir, de descaracterizar, enfim, afinal de contas é um patrimônio coletivo, né, da sociedade, né? Então, a partir do momento em que ele se encontra sob essa primeira proteção legal, aí é feita toda aí vem alguns outros passos, né, de alguns outros passos para a identificação, né, do porquê é preciso, enfim, proteger, enfim, aí há inúmeros profissionais que também participam desse processo. E aí, no caso, tá? Eu estou pegando um caso exemplar a nível nacional porque é o mais importante, tá? Porque os municípios, como eu falei, embora eles reflitam, de refletir, né, a legislação nacional, existem diferenças de cidade para cidade, tá? No caso do IPHAN a nível nacional, né, o IPHAN quer dizer, o conselho, no caso do IPHAN, né, ele é consultado, né, e após, né, essa consulta, o processo vai para o Ministério da Cultura, do Ministério da Cultura, assim que aprovado, sai no Diário Oficial, né, e aí ele vai para o livro do tombo, né, e o livro do tombo, né, isso aí já é um outro mecanismo que também está e aí, quando no livro do tombo, o proprietário é comunicado, né, ele inclusive acompanha isso tudo, né,
às vezes não querendo, né, mas tem que acompanhar. Aí no livro do tombo, a partir dali, desse momento, ele já está, quer dizer, ele já estava protegido, só que ele se torna, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, efetivamente registrado, né, como um patrimônio material protegido, né? Porque os livros do tombo eles servem para isso, né? Eles servem para o registro mesmo, né? E aí, enfim, contém uma série de características, né? Não apenas a descrição do próprio bem, imagens, fotografias, etc, etc, né? No PDF que eu enviei para vocês do IFAM, descreve aqui, né, 4 livros de tombo, né? Que é o livro de tombo arqueológico, portanto, dos materiais arqueológicos, etnográfico e paisagístico, tá? Histórico, o livro do tombo das belas artes e o livro do tombo das artes das artes aplicadas, né? Então então na verdade várias esferas, né, da história, da cultura e da arte, né, são registradas, né, nos livros do tombo, o que caso, né, quer dizer, havendo, né, a destruição ou a tentativa, né, de destruição desses bens, né, há a possibilidade de vamos dizer assim, de uma intervenção, né, efetivamente, vamos dizer assim, quase que imediata, né, para que ele não seja destruído, né, não seja efetivamente que ele seja mantido, né? Bom, o outro texto que eu passei para vocês peraí, deixa eu só abrir aqui. Foi um texto do IEFA, né, que é o Instituto do Patrimônio aqui de Minas Gerais, falando justamente sobre os processos de tombamento na esfera municipal, né? Que embora, como eu falei, haja diferenças, né, de município para município, eles têm que respeitar, além da legislação nacional, também precisam respeitar a legislação estadual, né? Perdão, a legislação municipal, né? Nesse PDF que eu passei para vocês, há uma série, né, de tópicos que são extremamente importantes, né? Então, eu sugiro que vocês leiam para vocês entenderem. É um texto bem pequeno, quer dizer, o texto do IFAM tem só uma página, basicamente, tá? Que eu passei para vocês, né? Na verdade, são 2 páginas, mas de texto é só uma, tá? Esse também é pequeno, tem 10 páginas, né? E basicamente o que ele traz para a gente, e isso eu acho que de maneira geral é importante, quais são não apenas as etapas, mas todo o material que é preciso para que se defina o que pode ou não ser preservado, né? O que deve-se ou não ser preservado, porque não é qualquer coisa, né? Você não pode chegar e querer preservar, querer tombar, melhor dizendo, né? Tudo que aparentemente parece ser uma coisa importante, não é assim que funciona, né? Tem uma série de requisitos para você poder fazer isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que, vamos dizer assim, seria da minha área, né, tal como da minha formação histórica, perdão, da minha formação em história, enquanto pesquisador, né, bem tal precisa, né, o imóvel tal, enfim, o que quer que seja, precisa ser quer dizer, né, isso, precisa ser tombado, precisa ser preservado, né, ou precisa, enfim, ao menos, né, de alguma maneira, alguém precisa olhar com um pouco mais de detalhe, de calma e tal, foi feita uma denúncia ou chegou a informação e tal, não sei o que.
Aí uma das coisas é a pesquisa histórica propriamente dita desse patrimônio, né? Então aqui nesse PDF tem, por exemplo, essa informação que tem esse item, por exemplo, que é isso mesmo, né? Então, informar os dados históricos do bem de forma contextualizada e relacionada à história do município. Aí apresentar fotos, documentos e etc, né? É um estudo que para o historiador, né, da área de humanas, sendo ele trabalhando com patrimônio, né, vamos dizer assim, ou não, né, é um trabalho que é importante. Né? Às vezes até a equipe técnica, porque geralmente essas equipes técnicas são empresas privadas ilibadas, né, como eles dizem, né? Quer dizer, que já tem um histórico, né, de intervenção via, né, as políticas públicas, enfim, já são empresas, eu conheço algumas, né, pelo menos umas 2 ou 3, e é um pessoal, aqui de Passo eu não conheço, né, mas lá no Rio, né, eu sou do Rio, né, eu conheço pelo menos 2 ou 3, uma que atuou, inclusive, lá em Petrópolis, depois da tragédia lá das chuvas em 2022, são pessoas muito sérias, né? E então, às vezes, essas equipes técnicas já têm, né, esses profissionais incorporados a elas, né? E aí você precisa, como eu disse, né, para você tombar um bem, tem que ter a descrição detalhada, né? Tem que ter uma documentação fotográfica, né? E isso requer também, vamos dizer assim, profissionais de fotografia, né? Enfim, imagem, etc. Tem uma coisa que é muito importante aqui nesse PDF, que é a definição do perímetro do tombamento, né? Isso é absolutamente essencial, porque dependendo do perímetro do tombamento, você pode pegar, né, atingir, né, imóveis ou ruas, ou enfim, o que quer que seja, ao redor, né, desse imóvel, e que não estão sujeitos ao tombamento, né? Então tem a definição do perímetro vejam bem, hein? A definição do perímetro do tombamento e a definição do perímetro do entorno do tombamento, né? Então, essa coisa do entorno é interessante, porque, por exemplo, ali no centro, quer dizer, aqui no centro, né, eu estou no centro, a gente tem ali a Praça do Rosário. E a Praça do Rosário e o entorno da Praça do Rosário são tombados, né? Então você não pode derrubar nada ali, entendeu? Por quê? Porque o perímetro do entorno ali já está tombado, já é tombado pelo município, né? Então esse é um exemplo concreto, né, prático, né, que a gente pode dizer, né? Então, além disso, tem outros detalhes aqui, né, que eu diria que são importantes, né? Por exemplo, a documentação cartográfica, né, dependendo do bem, né, que você vai tombar, né? Enfim, diretrizes de proteção, etc. Talvez aqui, desses todos aqui também é importante todo o dossiê, né, que vem falando aqui, o próprio dossiê de documentos, né, sobre esses imóveis, né, e ao fim e ao cabo, né, a cópia da inscrição desse documento no livro de tombo, né? Eu diria assim, que esses livros de tombo, gente, eles são especialmente importantes, porque, pelo seguinte, às vezes é só através desses livros que a gente consegue ter noção do que está protegido, do porquê está protegido, né? Às vezes o bem é destruído e é só através do livro de tombo que a gente consegue acessar, né, o histórico dele, né? E, por exemplo, né, pegar o exemplo da onde eu estou fazendo pesquisa, aqui no arquivo municipal aqui de Passos, da cidade, a gente tem lá documentos que são documentos que não estão nem inventariados, nem tombados, né? Estão muito mal organizados, né? Mas uma pequena parte dele
tá, vamos dizer assim, tá descrita em dois pequenos caderninhos que seriam esses livros de tombo, né? E através do caderno você consegue, bom, qual é o documento, esse documento aqui é sobre isso aqui, é sobre aquilo ali, data, ano e tal, não sei o que, aí você vai lá na estante e pega o documento, só que é uma quantidade muito pequena, né? Então, a questão do tombamento e da preservação é extremamente importante para que esses documentos, que no caso aqui de Passos são documentos que remontam até, creio eu, até início do século XIX, pelo menos, né? Se duvidar tem coisa mais antiga, tá? Mas são documentos que precisam efetivamente de um espaço de armazenamento adequado, né? Tal como, né, na maioria das cidades brasileiras, e isso precisa de projetos, isso precisa de um monte de coisa, né, como a gente acabou de ver, né? Tá bom, gente? Então era só para falar um pouco sobre os textos, tá? Leiam os textos, são pequenos, tá? Não tem nada de grande aqui, tá? Nada de difícil, né? E aí a gente se vê na nossa próxima conversa dessa próxima semana. Valeu, gente. Falou!